Olá, o Saúde em Dia está no ar e hoje a gente começa com uma pergunta que muita gente já se fez, ou pelo menos já ouviu falar por aí. O que é o Ozempic, o Saxenda ou o Mounjaro? As chamadas canetas emagrecedoras têm ganhado cada vez mais espaço, principalmente nas redes sociais, sendo vistas por muitos como uma solução rápida para a perda de peso. Mas será que é tão simples assim? Esses medicamentos foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2, mas também vêm sendo utilizados no combate à obesidade, sempre com indicação médica. O problema é quando o uso acontece sem orientação, que parece ser um benefício, pode acabar trazendo riscos sérios para a saúde. Para entender melhor como essas medicações funcionam e quais cuidados são necessários, a gente conversou com a médica endocrinologista, doutora Alessandra Eduardo. A princípio, essas canetinhas foram criadas no intuito de tratar o diabetes, que é uma doença metabólica. E há muito tempo a gente vinha com dificuldades de medicações que atuassem nessa patologia. E é sabido que um dos principais fatores de risco para o diabetes é a obesidade, o sedentarismo, enfim. Então, alguma coisa que casasse, que, como se diz, matasse dois coelhinhos com a cajadada só, tinha que ser criado para poder atuar aí. E aí, a princípio, então, pensando num tempo, assim, cronologicamente mais atrás, a liraglutida chegou nesse intuito como Victoza, tratando só o diabetes. O Victoza ele ia até 1,8 de miligramas na medicação. E aí, com o Victoza, observaram que os pacientes passaram a perder peso. E aí, então, por que não aumentar a dose da liraglutida no intuito de tratar a obesidade? Aí foi que a indústria farmacêutica fez os estudos avançados em relação a isso. Criou-se então o Saxenda, que é a liraglutida na dose de 3,0. Essa é uma medicação on-label que então foi liberada para o tratamento da obesidade, mas então a mesma substância da Victoza que já era preconizada para o tratamento do diabetes. Então, assim, os estudos foram evoluindo e uma nova molécula surgiu no mercado, que é a semaglutida. A semaglutida reinou aí e todos os estudos observacionais mostraram uma efetividade muito melhor da semaglutida em relação à liraglutida. Então, por exemplo, com o Ozempic, que foi o que surgiu a princípio, as perdas de peso eram muito maiores. O próprio laboratório falou assim, gente, se com 1 miligrama os pacientes já têm uma perda significativa, por que não aumentar a dose? Então, aí criou-se o Wegovy, que aí comercialmente a gente tem como 1 miligrama, 1,7 e 2,4. E aí, então, as perdas de peso foram melhorando cada vez mais, Uma droga muito bacana. E hoje, gente, aí os estudos mais avançados trouxe pra gente a tirzepatida, que na verdade, então, lira e semaglutida é a ação apenas do GLP-1. A tirzepatida tem uma ação dual, são dois hormônios envolvidos nessa farmacocinética, que é o GLP-1 e o GIP. E esses hormônios têm ação no sistema nervoso central e a nível intestinal. Então, assim, são drogas que atuam melhorando o diabetes, mas melhorando significativamente a perda de peso, tá? Então, assim, são drogas promissoras e graças a Deus é o que a gente hoje está tendo de mais concreto para trabalhar em cima da obesidade, que é uma doença crônica, que é uma doença multifatorial e que é uma doença que tem muita morbimortalidade envolvida. Recentemente, os estudos mostraram a efetividade da tirzepatida na apneia obstrutiva do sono e também agora na esteatose hepática. Então, hoje a nossa primeira linha de tratamento de esteatose é a tirzepatida. E cenas dos próximos capítulos, a gente tá, os estudos estão ainda em fase experimental ainda, mas estão vindo para falar pra gente que tem melhor em questão de Alzheimer, melhor em relação às outras compulsões, como por exemplo o alcoolismo, o tabagismo, com outras compulsões, por exemplo, como compras, essas coisas assim. Essa droga tem um potencial de ação específico para essas outras patologias. Na verdade, a gente fala assim, a gente tem um protocolo de entrada, tem as pessoas que vão se beneficiar, tem as pessoas que não podem usar a medicação. Quando a gente fala em crianças, hoje em dia é liberado para crianças acima de 16 anos, a gente tem uma limitação em relação às medicações na população infantil, mas a gente tem observado uma relação muito grande, por exemplo, da obesidade com a diminuição do diagnóstico do diabetes, do DM2,
que é uma doença cardiometabólica, né, cardiovascular, que é tão preocupante, é uma questão de saúde pública, mas a gente tem observado que esse diagnóstico do DM2 ele tem sido cada vez mais precoce. Então você imagina uma criança obesa infantil, né? Ela vai chegar ali, por exemplo, com 16, 18 anos já com um provável diagnóstico de diabetes. Essa pessoa, por exemplo, com 30 anos, ela já pode ter aí uma chance de ter um infarto, um AVC, de ter um comprometimento de retina, um comprometimento renal, né? E hoje, o diabetes gente, ele é uma doença muito prevalente, que tem aumentado, assim, alarmantemente no mundo todo, e que é a principal causa de cegueira, é a principal causa de amputação de membro inferior e de hemodiálise, né? Nos países subdesenvolvidos e nos países desenvolvidos também é um número grande. O idoso é uma população também que a gente tem que ter muita cautela. Quando eu falo assim que a medicação não é para todo mundo, eu englobo muito a questão do idoso. Por quê? Quando você perde peso, você não consegue limitar, vai perder só gordura. Então, com a perda de gordura vem a perda de massa. E o idoso, a gente tem que preocupar, porque massa protege o osso. E a questão da sarcopenia no idoso é muito significativa e é uma coisa que impacta muito na qualidade de vida, né, dessa população. Então a gente tem que ter muita prudência, igual eu falo, é muito importante que tenha uma indicação certa, né, da medicação para cada pessoa, que seja acompanhado por um profissional que tenha o conhecimento, que seja especializado na área, né? Hoje em dia a gente vê muitos profissionais também propagando o tratamento, né, do emagrecimento e às vezes não sabe lidar com as complicações que podem vir desse tratamento. Eu falo que a medicação, para mim, funciona como se fosse uma bengala. Na verdade, é um tripé. Mas a alimentação e a atividade física são tratamentos assim que se a pessoa... A canetinha, ela vai ser muito legal, porque eu acho que vai ser aquele período para a pessoa mudar o mindset, abrir os horizontes para, tipo assim, nunca praticou atividade física, então... Emagrecendo, eu vou ter mais força de vontade, mais disposição para estar praticando, ou então vai facilitar, por exemplo, uma dieta mais adequada. Todo o emagrecimento, toda perda de peso, ela pode levar a eu considero um efeito colateral, né? Por exemplo, a cirurgia bariátrica, a gente observa isso também. Tendo um tratamento com acompanhamento com um especialista, um acompanhamento nutricional paralelo, a gente não tem muito esses efeitos, sabe? Então, assim, eu falo que a gente tem que saber tratar as complicações, né, diante de todo tratamento que se propõe a executar, a praticar, mas de qualquer forma, quando a gente faz certinho e sob orientação, os efeitos são bem mais amenos. A receita hoje em dia, eu acho que isso foi um grande avanço que a gente teve, porque na verdade estava tendo as complicações, elas vieram muito do uso indiscriminado, né? E assim, eu recebo paciente todos os dias no consultório falando assim: nossa, eu usei o Mondiário e não perdi 1 quilo, não resolveu para mim. Gente, como que pode uma droga tão potente não ter tido uma ação? Talvez porque a pessoa já tivesse inflamada, e eu gosto sempre de pedir uma avaliação antes para saber por que é que está ganhando, existe algum fator que está dificultando essa perda de peso, existe alguma outra coisa paralela, porque outra coisa, gente, por exemplo, eu falo que existe um protocolo de iniciar a droga, né? A gente sabe que a gente precisa ir titulando as dosagens mais baixinhas e aumentando gradativamente, a gente sabe para quem que é o paciente que vai usar, mas a gente não sabe até quando. Isso é uma pergunta que todo mundo faz pra gente: mas até quando eu vou usar? É sabido, por exemplo, aquela criança que sempre foi obesa, uma obesidade crônica, essa pessoa vai ter necessidade de usar por um tempo prolongado, às vezes pro resto da vida, entendeu? E a gente ainda não tem esse estudo, tipo assim, mas e aí, esse tempo prolongado é de quanto tempo? A gente não tem isso ainda. Isso não é bem elucidado pra gente, não existe esse protocolo de desfecho final. Mas o que a gente sabe é que com segurança, tipo assim, não desassistindo o paciente, a chance, por exemplo, dele ter um reganho de peso, a chance dele ter um efeito rebote é muito menor. Entendeu? Por isso que eu falo assim: deixa eu te falar um negócio, faz um casamento, a partir de hoje faz um casamento com a gente, e a partir do momento que perder peso, você continue vindo, porque sustentar a perda de peso, gente, é muito mais difícil que perder. Né? E é isso que as pessoas têm que entender, que não é simplesmente uma questão estética. A obesidade é uma doença séria, uma doença que tem outras comorbidades associadas a ela, e a gente tem que dar atenção, né? Conforme ela é muito importante. E quando o assunto é emagrecimento, não existe milagre, existe processo.
E dentro desse processo, a atividade física tem um papel fundamental, não só na perda do peso, mas principalmente na manutenção da saúde e da massa muscular. Porque emagrecer não é só perder números na balança, é cuidar do corpo como um todo. A nossa equipe conversou com o educador físico Amarildo César sobre a importância dos exercícios durante esse processo, os cuidados necessários e os riscos de buscar resultados rápidos sem acompanhamento. É muito importante, né? É uma coisa que fica bem claro, que inclusive eu vou dar essas orientações para você que faz uso de canetas emagrecedoras, porque na realidade, às vezes as pessoas têm uma compreensão errada da forma que elas vão introduzir o uso dessas canetas e às vezes esquecem de coisas essenciais. O que a gente tem que entender, primeiramente, o conselho que eu dou é para as pessoas lerem a própria bula que vem nas canetas, porque na realidade as canetas elas são um complemento de todo um estilo de vida que ela começa desde a dieta bem feita, com acompanhamento de nutricionista, o exercício físico, e ela vai entrar como subsídio, um complemento para potencializar as pessoas que têm objetivo de emagrecimento. Uma coisa que acontece e é muito comum é as pessoas que utilizam as canetas emagrecedoras perderem peso, mas às vezes não conseguem identificar exatamente que peso que foi perdido. Porque as pessoas precisam entender que existe inclusive até um número aproximado que para cada 1 quilo de peso corporal que é diminuído, praticamente entre 370 e 400 gramas é massa muscular. Então é perda muscular. E perder músculo é algo que as pessoas não devem, isso não deve acontecer. Por quê? Quando se perde massa muscular, se perde força, capacidade funcional e, dependendo do público, aumenta até o risco de quedas, enfim, outras situações. Então, para evitar essa perda de massa muscular, é essencial a adição da dieta, a adição da atividade física e utilizando da caneta para que o foco da perda seja exatamente no percentual de gordura ou na massa de gordura. O que as pessoas às vezes não sabem diferenciar é essa questão de qual é a massa muscular, aliás, qual é a massa corporal que está sendo perdida. O que a gente tem que entender é que essa massa de gordura, tudo bem, o excesso tem que ser perdido, mas a massa muscular tem que ser preservada. Então, o mais importante aqui é que as pessoas façam uma avaliação da composição corporal para que seja determinado qual é o índice de gordura, o índice de massa muscular, e o foco de perda é apenas o foco no excesso de gordura corporal. Porque muitas das vezes as pessoas, ao perder essa estrutura, esse tecido muscular, elas se tornam flácidas, e naquele cenário que depois do emagrecimento, essa pessoa fica com a saúde ainda pior, fica com a composição corporal ainda pior. Então é bom as pessoas procurarem, inclusive, se orientar, buscando na internet imagens de pessoas que são usuárias de caneta, e você vai observar um caráter envelhecido. Então a pessoa, ela tem um aspecto, parece que ela envelheceu 5, 10, 15 anos. E o que se deve isso? É a perda da sustentação muscular. Porque o emagrecimento, propriamente dito, ele não envelhece a pessoa. Então, se a pessoa quer realmente se tornar uma pessoa que seja percebida da forma que ela emagreceu e continua com a jovialidade, continua com vigor físico, ela não pode perder essa massa muscular. Então é importante essa revisão, procurar um nutricionista para corrigir a dieta, procurar a orientação de um profissional de educação física para fazer um plano em conjunto. Aí sim, perder peso, fazer manutenção da massa muscular e mantendo o vigor físico, a funcionalidade e tudo que envolve o aspecto de saúde. Não adianta nada a pessoa buscar emagrecimento e lá no final ela ficar totalmente com a saúde debilitada. E no próximo bloco você vai aprender a montar um prato saudável e gostoso. A nutricionista Brunella Lagnier foi até um restaurante para mostrar no dia a dia como fazer escolhas mais equilibradas, principalmente para quem está utilizando as canetas emagrecedoras. Já já a gente volta.